Você já se imaginou conhecendo um dos membros da sua banda favorita? Banda que te acompanhou a vida inteira, desde os 5 anos de idade até agora, esteve presente nos momentos mais felizes da sua vida e nos mais tristes também. Uma banda que é parte da sua formação, inclusive como pessoa. E numa viagem, sem ter planejado, uma viagem a Londres, eu tive o prazer de conhecer um dos membros dos Beatles. E no vídeo de hoje eu vou contar essa história para você, já que é sexta-feira, véspera de carnaval, vou contar uma história legal e engraçada, eu tenho certeza que vocês vão curtir. Antes da gente começar essa história, eu peço para você fazer o básico, deixar o like, se inscrever no canal. Deixar o like ajuda na recomendação desse vídeo. Se inscrever no canal aumenta a visibilidade do nosso canal, ajuda o crescimento mais rápido, mais orgânico. Você também pode participar de uma ajuda um pouco mais efetiva, fazendo um pix aqui pra gente no superpixfc@gmail. Você patrocina esse vídeo e no vídeo seguinte eu agradeço a você. Ou também se tornar membro aqui do nosso clube de membros. No nosso clube de membros, nós estamos criando uma comunidade, um grupo do WhatsApp, onde as pessoas trocam informações a respeito de morar fora do Brasil, demandas profissionais, visto, oportunidades de trabalho. Esse grupo está crescendo e a gente está colocando dentro desse grupo pessoas que estão interessadas em trocar informações e colher informações. Então, a ideia original desse canal é essa: é criar uma comunidade que se ajude, que se informe e que faça com que a experiência de morar fora do Brasil ou viajar para lugares mais inusitados seja mais legal, seja mais proveitosa. Esse é o intuito real do canal, trocar informações sobre morar fora e falar sobre a beleza e a magia de viajar. Então, antes da gente começar a contar essa história, no dia que eu conheci um dos Beatles, você dá uma força aqui pro canal, pelo menos com o seu like. Eu vou soltar a nossa vinheta de abertura e a gente começa esse bate-papo na sequência. Bom, foi a Londres, né, foi a Londres, ou foi em Londres, né, foi em Londres que aconteceu essa história. Essa história foi a seguinte: eu eu fui a Londres algumas vezes. Algumas vezes eu fui a trabalho, outras vezes eu fui, a passeio. A primeira vez que eu fui a Londres, eu eu já tinha em mente algumas coisas que eu queria fazer, entre elas visitar o estúdio da Abbey Road, hã, Abbey Road Studios. Bom, eu sou fã dos Beatles, e os Beatles têm uma importância muito grande na minha vida, muito grande mesmo. E eu descobri isso recentemente, na verdade, a importância que, gostar dessa banda, não da banda propriamente dito, mas gostar desta banda teve na minha formação. Que é o seguinte, quando os Beatles se separaram, 5 anos antes de eu nascer, eh, enfim, era uma coisa muito grande, era importante na minha família, minha mãe e meu pai gostavam. E quando eu tinha 5 ou 6 anos, eh, a Som Livre lançou um disco, lembrando aí os 10 anos sem a banda, só com as melhores músicas dos Beatles. E anunciava na TV, tocando a música She Loves You, She Loves You, yeah, yeah, yeah. E eu via a propaganda e eu cantava essa música quando era menino. E eu pedi pra minha mãe: "Mãe, compra esse disco pra mim". Na época, minha mãe tinha se separado do meu pai recentemente, e a gente morava na casa do meu avô, e meu avô tinha uma vitrola 3 em 1, né, da Gradiente. E eu usava a vitrola, eu já tinha o hábito de usar a vitrola, mas não pra ouvir música, pra ouvir uns disquinhos da Disney, com histórias da Disney, uns disquinhos coloridos. E eu pedi pra minha mãe: "Mãe, compra esse disco pra mim". Minha mãe falou: "Não". Eu falei: Assim, na lata, assim, não". Eu falei: "Não, por quê?". E ela saiu do quarto, assim, na sala, saiu da sala, foi para o quarto, da sala eu conseguia vê-la e eu me lembro dessa cena claramente. Ela abriu, tinha um baú no quarto, ela abriu o baú e pegou um bolo de discos e trouxe: "Tá aqui, ó, todos os discos dos Beatles". Eu tinha 5 anos. E eu comecei a ouvir os Beatles, né. E curiosamente, o She Loves You não tinha nos LPs, né, e a minha mãe tinha uns compactos também, ela não tinha o compacto do She Loves You, então a música que eu queria ouvir não estava lá. Mas eu descobri outras músicas, e com 5 anos de idade, eu só ouvia Beatles. Isso foi uma coisa até e aí, recentemente eu comecei, a descobrir, comecei a me observar melhor.
lembrar desses fatos, e eu descobri o quão importante foi para mim, na minha formação, gostar de uma banda que era totalmente fora do universo infantil na época. Nenhuma criança da minha idade gostava dos Beatles. E eu passei a não gostar de música infantil. Eu achava sem graça. Então, a galera ouvindo, sei lá, Balão Mágico, eu não. Então tinha karaokê na escola, vai cantar o quê? Vou cantar Balão Mágico, cantar Xuxa, Trem da Alegria, eu vou cantar Beatles. Ah não, Beatles não pode. E eu falei: "Então não canto". Isso aconteceu na minha infância inteira, inclusive sofri bullying, muito bullying na escola por causa disso. Eh, mas isso gerou um sentimento de autenticidade que eu carrego comigo a minha vida inteira. Então, eu tenho muita dificuldade de ceder a grupos. Então o grupo fala: "Tem que fazer isso", eu falo: "Então tô fora. Se todo mundo tem que fazer, eu tô fora". E eu comecei a privilegiar, gostar e preservar o meu gosto inteiramente. Então, o meu gosto musical é muito único. Eh, eu nunca, tipo, bebi porque a galera tá bebendo. Ah, tá todo mundo bebendo, então também bebi. Eu não bebo, não fumo, não como carne, enfim, as bandas eu não sou um cara, por exemplo, de, descobrir uma nova banda. Não, eu me fechei num grupo de, sei lá, 20, 30 bandas que eu gosto, e eu não tenho essa familiaridade de começar a estudar música e gostar. Não, e eu sou e assim, e de uns tempos pra cá não. Desde a adolescência, eu comecei a curtir e gostar de pessoas que também são muito autênticas. Ah, tô cagando andando para o que o povo pensa, eu gosto é disso. Namoradas, enfim, minha vida foi assim, e hoje eu me considero um cara autêntico, e quando as pessoas me perguntam: "Qual é o valor que você estima?", claro, né, honestidade, etcétera, mas eu sempre coloco autenticidade, e eu tenho muita dificuldade de me relacionar com pessoas que simplesmente se flexionam para entrar em um grupo, e muita gente é assim. Enfim, esse é o background da importância que os Beatles têm na minha vida. E até os 12 ou 13 anos eu não via nada além dos Beatles. Por exemplo, história clássica, eu jogava muito futebol de botão, e ainda tenho meus botões inclusive. Jogar futebol de botão, e o jogo era um lado do disco dos Beatles. Eu botava um lado para tocar, quando acabava o lado, acabava o jogo. Era assim que eu eh, cresci, então faz parte de mim. Bom, quando eu fui a Londres a primeira vez, foi o final, a penúltima parada de uma longuíssima viagem na Europa, muito desgastante, de mochila nas costas, sem muito dinheiro. Enfim, eu já cheguei em Londres muito cansado, no inverno, e coloquei na cabeça que gostaria de ir para Abbey Road, mas eu queria fazer outras coisas também. Eu acabei ficando, muito empolgado nos museus, e acabei não indo em Abbey Road, o que me deu um arrependimento, um mal-estar, mas no fundo eu sabia que eu voltaria a Londres em algum momento. Bom, na viagem seguinte já foi a trabalho, eu fui a trabalho a Londres, e antes de sair do Brasil, eu tinha encontrado na internet uma um tour dentro do estúdio de Abbey Road. Custava uma fortuna, uma fortuna. E eu falei: "Não, vou fazer". E falei, eu fui a Londres com o meu chefe, eu tinha reuniões, esse tour era um determinado horário fora das reuniões, deu tudo certo, eu falei: "Pô, é isso aqui, eu vou fazer, tal". Bom, acontece que nem tudo sai como a gente planeja na viagem, né. A gente foi nessa reunião, a reunião se estendeu, foi se estendendo, eu virei para o meu chefe e falei: "Eu preciso ir". O chefe falou: "Cara, você não pode ir embora dessa reunião, vai ter que ficar". Resumindo, não consegui realizar a vontade de visitar o Abbey Road. O Abbey Road Studio, para aqueles que não são fã dos Beatles, né, é a famosa, né, travessia aqui dos Beatles. O estúdio não é aqui, né, o estúdio tá aqui na frente do Fusca, tá ali o estúdio, fica aqui na frente do estúdio, esse muro branco aqui que é o Abbey Road, essa aqui é a faixa de travessia de pedestres que fica um pouco na frente, né. Bom, o que que aconteceu? Eu falei: "Bom, eu sei que eu vou voltar a Londres em algum momento, então eu na próxima vez é minha prioridade". E foi o que eu fiz. Na vez seguinte, 1 ano depois, pouco mais de 1 ano depois,
no inverno, cheguei em Londres às 4 horas da tarde, eu falei: "Vou hoje". Mas aí estava chovendo, um puta frio, eu falei: "Não, vou amanhã de manhã". E aí foi muito legal, porque, eu ia ficar acho que eu vou ficar 10 dias em Londres, e eu falei: "Ah, vou, né, vou curtir essa parada aqui, mas a prioridade é ir, eu vou lá, eh, a prioridade é ir a Abbey Road, eu vou até lá". E eu fiquei num lugar perto de onde é o Shard hoje, né, e eu decidi ir andando, que foi uma parada muito legal, porque na época eu não tinha smartphone ainda, e além de não ter smartphone, era que estava chovendo, e tal, e era papel, e eu falei: "Cara, eu vou andando até lá, porque é legal se perder na cidade, né". Eu nunca tinha me perdido em Londres, sempre fiquei ali no centrinho, Oxford Street, por ali, né. Falei: "Bom, vamos lá". E essa é a trajetória mais ou menos do que, eu fiz. Eu saí dessa daqui da aqui de baixo, perto do rio, e fui caminhando até Abbey Road, mais ou menos 2 horas caminhando por Londres. Me perdendo em Londres, na verdade, o que é sempre legal. A grande parte desse trajeto, é na parte conhecida de Londres, onde tem, né, as atrações turísticas. E eu incluí nessa passagem uma outra parada, que era na Waterloo Station, que é uma outra música, não dos Beatles, do Kinks, né, Waterloo Sunset, que é uma música muito legal também. Eu queria ver a estação, eu não conhecia a estação, já tinha estado em Londres, mas não conhecia a estação. Passei na Waterloo Station para ver, né, o Sunset no Waterloo Station, mas não estava chovendo e era de manhã. Bom, a ida até lá foi muito legal, porque, você, cara, você me perdi, né, e você se perder em Londres é legal. Pô, foi muito legal, um passeio bacana. E né, quando eu chego lá, tinha uma multidão. Não é que tinha algumas pessoas, tinha uma multidão nas 2 calçadas dos 2 lados. Bom, só para dar uma ideia para vocês, a gente tá falando de uma coisa assim, tá, esse aqui é uma imagem de dentro do estúdio, né, da entrada do estúdio, olhando para fora. Você vê que em alguns momentos do dia fica vazio, né. Eu não imaginei que estivesse vazio, você vê que tem umas pessoas ali atravessando tirando a foto da travessia, e mas você não tem gente, mas nunca fica lotado, né, nunca fica completamente lotado. E eu, né, cheguei lá, tinha essa multidão, eu não sabia por quê, e não dava pra tirar foto do estúdio, não dava pra tirar foto da travessia, não dava pra fazer nada. Eu fiquei ligeiramente desapontado, falei: "Pô, mas", né, e fui caminhando na direção do estúdio, e nos prédios à frente, vou mostrar aqui novamente, nos prédios à frente do estúdio, tinha esse mureto aqui, esse murinho aqui, e encostado num dos pilares estava um rapaz. Eu cheguei para o rapaz e perguntei: Que tá acontecendo?". Aí o cara falou: "O Ringo Starr tá aí". Eu falei: "O Ringo Starr tá aí?". "Tá". Falei: "Ah, vou esperar também, né". Aí fiquei ali esperando, tal, mas muita gente, né. Aí chegou televisão também. Falei: "Bom", esperei umas 2 horas, nada, começou a chover, ninguém arredava o pé, eu falei: "Ah, putz, não, né, não vou". Aí fui embora, desisti. Frustrado, porque não por não ver o Ringo Starr, que não estava no plano, mas frustrado por não ter conseguido ver, feito a foto da travessia ali, nada, né, não deu pra ver nada, não deu nem pra chegar perto, nada. Falei: "Bom, é isso, né, Abbey Road". Aí voltei, né, fiz a o me lembro mais o que aconteceu durante o dia, voltei para o albergue, no outro dia de manhã eu estava tomando café da manhã, no albergue, ouvindo, né, e tinha uma rádio no fundo tocando, né, com notícias, aí uma das notícias foi: "Ah, o especial com Ringo Starr, que estava sendo gravado no estúdios Abbey Road, foi cancelado, não haverá mais, e tá bom". Falei: "Bom, beleza, né". Vou de novo, vou novamente pra agora fazer, porque agora vai estar vazio, né, cancelado, né. E eu, na minha cabeça, imaginei que ele estava lá gravando aquele dia e foi cancelado por algum problema, enfim. E fui. Chego lá, não tinha pouquíssima gente, né, tinha algumas pessoas, mas pouca gente.
Eu chego lá, faço a foto, tal, tô indo embora, alguém fala: "Ei, ei", alguém me chamando, eu olho, era o cara de ontem, era um alemão, né. O cara: "Ei, tudo bem?" Eu falei: "Tudo bem". E aí começamos a conversar, a gente já tinha conversado ontem, eu falei: "Pô, você tá aqui de novo?" Eu pra ele, né. E ele Beatles, dava pra ver que o cara era um fanático, porque estava com jaqueta dos Beatles, bottom dos Beatles, gorro dos Beatles, mochila dos Beatles, né. Falei: "Pô, mas, o que aconteceu?" Ele: "Ah, eh, o Ringo Starr tá aí no prédio". Eu falei: "Como assim, cara?" Eu falei: "É, o boato é que o Ringo Starr tá aí no prédio". E assim, esse dia foi mais legal, isso já era no final do dia, tá, eh, ensolarado, assim, um dia diferente, assim, da minha visão de Londres, até então eu nunca tinha visto sol em Londres, um dia ensolarado, frio, muito frio, mas lindo o dia, já ficando de assim, entardecendo. E aí eu falei: "Será?" Ele: "É, boato, né". Eu falei: "Pô, não tem ninguém aqui, cara". Eu falei: "É, ontem eu fiquei aqui até as 2 da manhã, sei lá, até tarde da noite, e eu conversei com o segurança, ele falou que ele voltaria pra cá. E eu vim pra cá desde de manhã cedo, tô aqui esperando". Eu falei: "Ah, tá bom". Aí comecei a conversar com ele, começamos a conversar e eu me perguntando: "Será que eu vou ficar aqui pra falar com, né, tentar alguma coisa?" Já boato, né, cara. Será que o meu gostar de Beatles vai tão profundamente assim? Falei: "Bom", comecei a conversar com ele e tal, do outro lado da rua. E assim, o movimento de pessoas na frente foi diminuindo, foi escurecendo, diminuindo, escurecendo. E eu falei: "Bom, vou embora". Quando eu estava decidido a ir embora, saiu uma pessoa do do estúdio, saiu do muro, ficou ali na calçada, e esse alemão atravessou a rua e falou: "Vou perguntar pra ele se esse cara pode pelo menos dizer se o Ringo Starr tá aí no prédio". Então tinha eu, ele, mais umas 2 ou 3 pessoas. Aí ele chegou para o cara e perguntou: "Vem cá, verdade que o Ringo Starr tá no prédio?" Aí o cara falou: "É". E aí pegou um táxi e foi embora. Ele falou: "Tá aí". Aí eu fiz assim pra ele, pra, sabe, não causar furor, né, senão falei: "Bom, agora eu vou esperar". E aí nós atravessamos a rua, a gente atravessou a rua e a gente ficou, eh, encostado no muro do Abbey Road. Eu vou mostrar aqui pra vocês mais ou menos o que eu tô querendo dizer. Atravessamos e ficamos, ali olhando para o muro. Tá aqui, ó, vou botar na tela. Ficamos encostados nesse muro, né. E esse aqui é mais ou menos o número de pessoas que circulam por ali mesmo, né, durante o dia. E nós ficamos encostados aqui nessa área aqui, exatamente nessa área aqui. Eu fiquei encostado no pilar, recostado no muro, ele do meu lado, esperando. E conversando, conversando. Aí começa a sair, entrar gente no prédio, mas nada, nenhum grande movimento, né. Entrando, sai, entrando, sai. E a gente conversando, tal, de repente, esse alemão olha e falou: "Meu Deus". Eu não sei se ele falou "meu Deus", falou alguma coisa em alemão. E eu olho, estava o Ringo saindo e vindo na nossa direção, né. Ele abre o portão ali, exatamente aquele portão, exatamente esse portão aqui, né, esse portão estava fechado, abre, ele sai e vem pra cá e para aqui, ele e 2 pessoas, e começa a conversar. Eu travei. Primeiro que eu assustei quando eu olhei, porque eu olhei, ele já estava passando assim do meu lado, eu falei: "Meu Deus", né, eu travei, travei. Eu nunca imaginei que eu fosse travar, né. Mas o alemão não, o alemão foi e foi falar com ele, e o alemão chegou todo educado, falou assim: "Você me posso fazer umas perguntas pra você?" E aí ele vira de costa pra rua, fala: "Claro, tô esperando meu carro, podemos conversar até o carro chegar". Aí eu me aproximei e começamos a conversar com o Ringo Starr, na calçada em frente à Abbey Road, trocando ideia. E eu rezando para o carro não chegar e o trânsito meio que não por causa do Ringo, mas o trânsito parou, eu falei: "Pô, vai demorar, cara, vai demorar aqui um tempinho, né, cara". E conversando, tá, 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 tá. E eu já falava bem inglês, tanto é que eu estava a trabalho, não estava a trabalho, já tinha estado em Londres a trabalho, ali eu estava fazendo turismo, falava bem inglês, mas o meu inglês meio que desapareceu, eu estava perdi confiança em falar, fiquei nervoso.
Mas mesmo assim eu me concentrei e perguntei. Eu falei: posso te fazer uma pergunta?" Ele: "Pode." Falei: você sente falta daquela loucura?" Ele olhou pra mim, assim, não respondeu direto, olhou pra mim, assim, falou: "Eu sinto falta de tocar todos os dias com os meus amigos." Cara, essa resposta foi tão legal, assim, foi tão, sabe, porra, que resposta legal, né, cara. Falei: "Porra, legal." Ele ele falou: assim, daquela correria, e tal, eu não gostava, mas tocar com os meus amigos era uma coisa que eu gostava demais, a gente tocava todo dia." E aí, em 2021, né, quando foi lançado o Get Back, que é o documentário sobre a gravação do disco Let It Be, que foi lançado depois do Abbey Road, mas o Abbey Road foi gravado depois do Let It Be, né. Eh, Você vê, tem 6 horas de documentário com eles tocando, e você vê que os caras estão se divertindo. Os caras já tinham brigado, tem briga no meio, o George Harrison sai da banda por 3 dias, volta, e você vê que eles ainda curtem tocar junto, né, curtiam tocar junto, e tal. Eh E aí ele falou aquilo, e aí depois quando eu comecei a ver o documentário, me lembrou na hora, eu falei: "Pô, os caras estavam de fato se divertindo, né." Os caras tocavam uma música, tal, e ficavam 8 horas brincando, tocando, jam. Enfim, foi assim que eu conheci o Ringo Starr, mas tem uma outra coisa aqui, né, eh, eu guardo aqui com todo o carinho aqui, né, eu não tirei uma foto com ele. Não, quando eu estava me preparando, o carro chegou, ele se despediu rapidamente e foi embora, mas, na verdade, o alemão que tomou essa iniciativa e pediu um autógrafo. E aí, quando ele pediu, eu não tinha papel nem caneta, mas o alemão me deu um papel, e aí eu consegui, aqui ó, não sei se vai dar pra ver, o autógrafo do Ringo Starr, que eu consegui na frente do estúdio de Abbey Road. E tá guardado aqui, fica guardado aqui nessa no meio dessa caderneta, minha caderneta de viagem, desta viagem específica que eu nunca mais escrevi, deixei guardado e vai ficar aqui comigo para sempre, até o dia que eu não estiver mais aqui. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa história, tenha colocado um sorriso no rosto de vocês. O dia que eu me emocionei conhecendo o Ringo Starr, que nem era o meu Beatle favorito, mas foi bem legal. Ali em Abbey Road, eu, esse alemão, mais uma outra pessoa que estava com a gente, ficamos ali pelo menos uns 10 minutos conversando com o Ringo Starr. E assim, foi cara, até hoje eu fico um pouco emocionado. Eu voltei para casa, não consegui dormir, voltei para o albergue, fiquei pensando e contava para todo mundo e mostrando. Foi uma coisa, assim, surreal. Até hoje eu tenho muita alegria disso, foi sem querer, foi muito legal, foi muita sorte. Como eu falei, algumas coisas na minha vida são sorte. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Antes de você sair, você deixa o like, se inscreve no canal, considera a possibilidade de virar membro, vale muito a pena. Ah, além disso, eu esqueci, né? A gente também sorteia brindes exclusivos, uma camiseta aqui do canal. A cada 20 membros, a gente sorteia uma camiseta até chegarmos a 100 membros. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Grande abraço, bom carnaval para vocês. Antes de você sair, deixe o like, se inscreva no canal, marque o sininho de notificação e deixe seu comentário. E agora, para ajudar o canal de maneira definitiva, torne-se membro do Clube de Fora para Dentro. Sendo membro do Clube de Fora para Dentro, você tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, participa de sorteios e de material que é divulgado de primeira apenas para os membros. Considere essa possibilidade. Grande abraço, até a próxima.